Fala, meus amigos, mais um daqueles vídeos casuais, aquele vídeo sem data marcada, mas cheio de conhecimento. Hoje eu vim aqui para poder falar um pouco aí sobre estratégia, sobre gestão de risco, né? E sobre a visão mais apurada que a gente tem que ter do mercado financeiro. Isso foi até motivado por uma frase bem interessante que eu ouvi de um sócio de uma gestora aqui brasileira, que ele diz o seguinte: não dá para ser o Warren Buffett sendo investidor aqui no Brasil. E eu achei isso bem interessante porque simplifica o nosso método, né? Simplifica o meu método, aquele método que eu sempre repasso aí para quem é meu aluno ou para quem está próximo a mim. Que é o quê? A gente sabe que o Warren Buffett é a maior referência que a gente tem aí no mercado financeiro, um cara que tem resultados aí incríveis, rentabilidades aí que se aproximam de 20%, ou já ultrapassaram 20% ao ano, e isso não é uma tarefa fácil. A gente pode até achar que é pouco, mas com consistência isso realmente é muito difícil. Porém, a gente está falando de um camarada que vive lá nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, um país aí que enfrentou o quê? Duas crises, né? A crise de 29 e a crise de 2008, enquanto a gente vive aqui no Brasil, um país que enfrenta crises diárias. Então, a partir dessa frase aí, a partir desse pensamento, a gente começa a ter uma noção, uma visão mais apurada das coisas, e a partir daí a gente começa a montar nossas estratégias, né? Todo mundo sabe que eu sou um especulador, bem como um investidor de longo prazo, mas aqui no Brasil, com ações, com ativos brasileiros, de fato, eu especulo. O meu longo prazo aqui, ele é um pouco diferente do longo prazo dos investimentos que eu faço no exterior. Como assim, Matheus? O longo prazo, para mim, no exterior, ele é realmente definido como 10 anos, 15 anos, 20 anos. No Brasil, eu não consigo ter essa visão clara dos meus investimentos lá no futuro. A gente não sabe o que vai acontecer em 2022, após as eleições. A gente não sabe nem mesmo o que vai acontecer daqui uma semana, um mês, 2 meses, por conta de toda essa bagunça que a gente vê aí. Então pode chegar semana que vem, ter uma reviravolta aí na política e a gente vê os nossos ativos despencando, como a gente já viu aí várias vezes acontecendo, né? Então, por conta dessa instabilidade, a nossa visão de longo prazo ela fica limitada. A gente consegue ali ainda fazer um investimento baseado numa perspectiva de um setor daqui a 2, 3 meses, e a partir dali a nossa visão ela já fica embaçada, né? A gente não sabe o que pode acontecer. E tudo isso a gente faz fazendo essa análise macroeconômica, entendendo os sinais dos ciclos, né? Então a gente já sabe que estou entrando nessa posição dessa ação brasileira aqui com o intuito de que durante esses 3, 4 meses aí pode passar por um momento bem interessante. Daí eu vou retirar esse meu investimento e aplicar em um investimento mais estável, mais seguro, ou pelo menos em um investimento em um país que seja estável, né? E é isso que eu faço. Eu especulo com ações brasileiras e o resultado positivo que eu tenho disso, eu envio para ativos estrangeiros, principalmente ativos dolarizados aí, né? Que é a moeda ainda mais forte. Então esse é o pensamento que eu quero passar para vocês aí e começar a falar mais sobre esses ciclos econômicos, que apesar da gente não conseguir antecipá-los, né, a gente não conseguir prevê-los, a gente tem sinais, e esses sinais muitas das vezes são claros, do que a gente pode fazer com o nosso investimento, ou aonde está o maior risco, aonde está o menor risco, e aí entra a gestão do risco, né? A gestão do risco é aquela que você pega o seu patrimônio e aprende a distribuí-los em ativos de menor risco e ativos de maior risco. A menor parte do seu capital, do seu patrimônio, vai para ativos de menor risco e a maior parte vai para ativos de menor risco. Você não tem que seguir essa linha. Essa não é a única forma de ganhar dinheiro. Tem gente que é mais arrojado e pode fazer até o contrário e ser bem sucedido. Mas aqui, se tratando de um mercado, se tratando de algo que a gente
não tem certeza alguma, a gente vai por probabilidade. Então a probabilidade de você ter sucesso sendo mais precavido, sendo um cara que tem o maior pé no chão, pode ter certeza que a estratégia de investir a menor parte do seu capital em ativos de menor risco vai ser mais prudente e vai te trazer um resultado melhor, beleza? Então é isso que vocês têm que colocar na cabeça de vocês aí, e que, apesar de ser óbvio para muitos, a maioria que vem até a mim me perguntar alguma coisa chega sem essa noção nenhuma. Inclusive acreditam que já são mega investidores experientes, só pelo fato de possuir investimento em ações. E aí quando eu pergunto, essas ações são somente ações brasileiras. E a gente sabe que o mercado brasileiro, ele é um pozinho se a gente for comparar com o mercado global. Além do que a gente ainda é muito jovem como investidor, né? Os americanos, os cidadãos aí dos países europeus investem há muito mais tempo do que a gente, tem muito mais experiência. E aí é que a gente tem que ter essa percepção, né? Essa esperteza e essa humildade de entender que a gente faz parte de... A gente é uma pecinha muito pequena dentro desse sistema gigantesco que é o mercado financeiro, tá certo? Então esse é o papo aí. Por isso no Instagram eu coloco muito sobre Bitcoin, faço algumas indagações lá, porque muita gente inclusive não tem essa noção de risco. Bitcoin, criptomoedas são ativos de risco, né? Porque a gente ainda não tem uma regulação, ainda é muito obscuro, é algo muito novo, apesar do que não dá para comparar uma criptomoeda com uma ação, são ativos totalmente diferentes, com propósitos diferentes, e é aí que a gente começa a definir melhor para onde vai o nosso capital, beleza? Então é isso, galera. Nos próximos vídeos, para esse daqui não ficar muito longo, a gente vai continuar esse papo nosso sobre ciclos econômicos, sobre gestão de risco, porque é isso que faz com que a gente tenha sucesso no mercado financeiro. Pode ter certeza que não é aquela dica bombástica em qual ação investir, em qual ativo investir, que vai te deixar bem na fita aí, não. Pode ter certeza que é essa visão aí, macro das coisas, que vai fazer com que você tenha bons resultados, certo? Então é isso, tamo junto, e qualquer dúvida que tiver, a gente está aí pronto para responder. E o próximo vídeo sai em breve aí, beleza? É nóis, fui!